tema da adoção por homossexuais, em especial as adoções por casais homoafetivos, é bastante atual, em que pese as polêmicas que cercam essa matéria. Eu gostaria de primeiro fazer um registro. Em 2001, quando escrevi um livro, Adoção para Homossexuais, o tema era já bem discutido, mas havia uma certa resistência imensa, tanto no aparelho do judiciário, tanto na sociedade civil como um todo, e, segundo pesquisas que foram feitas naquela ocasião e trazidas no corpo do livro, se mostrava que, inesperadamente, o Ministério Público era tão resistente quase quanto as donas de casas, e em 4 capitais brasileiras essa pesquisa se fez: em Recife, em Belo Horizonte, em Campo Grande e em Belém do Pará. Passado esse tempo, nós chegamos a, então, engendrar uma nova pesquisa e já detectamos que a mudança da opinião pública e do órgão ministerial público, dos seus componentes, e do judiciário é uma mudança radical. Se não vejamos em que consistem essas mudanças e o porquê dessas alterações. No Brasil, não existe, até hoje, uma legislação que trate da matéria. A primeira lei tratando da matéria no mundo foi na Holanda, permitindo adoções por parelhas homoafetivas, mas exclusivamente para os casos em que não existissem pretendentes à adoção heterossexuais. Mas no ano de 2001 iniciou-se essa movimentação mundial. Hoje são vários os países do mundo em que legislação específica permitem que a adoção se faça por casais homoafetivos. No Brasil, entretanto, tudo até agora é feito por construção pretoriana, ou seja, são os nossos tribunais que têm decidido a respeito da matéria sem que sequer exista uma legislação tramitando no Congresso Nacional definindo especificamente a questão. Outrora, existia um projeto de lei para regulamentar a questão das uniões civis homoafetivas, e essa norma, nunca aprovada, nunca chegada a uma decisão sobre ela, o Congresso nunca a votou, dizia expressamente que não havia possibilidade de adoção por casais homoafetivos. No entretanto, já daquela época, começam a surgir muitas e muitas decisões favoráveis à adoção por homossexuais, sozinhos, isoladamente, embora sabidamente vivessem em companhia de pessoas do mesmo sexo, e essas questões eram passadas ao largo, mas se arguía da impossibilidade por força do disposto no artigo 226 da Constituição da República, que expressamente diz que o casamento é celebrado, é o resultado, e que a união homoafetiva não se enquadra nos conceitos de entidade familiar, porque isso seria apenas a união entre um homem e uma mulher. Com o passar dos tempos, a jurisprudência começou a se firmar no sentido de permitir que, além de conceder a um homossexual, houvesse as concessões também para casais homossexuais. Para a tristeza de todos nós, poucas foram as causas que lograram serem submetidas ao 2º grau de jurisdição. Poucos foram os tribunais de justiça estaduais que decidiram a respeito dessa matéria. Quase sempre, por razões puramente de comprometimento ideológico, essas causas ficavam restritas à decisão do juízo de 1º grau. O promotor, fiscal da lei, custolege, que seria a parte mais importante a recorrer, não recorriam dessas decisões. Não se está em jogo se é para ser contra ou a favor nesse momento. Está em jogo a necessidade de se firmar uma orientação jurisprudencial concreta a respeito do assunto, sim ou não. E haveria sempre essa insegurança jurídica, quando apenas baseada em decisões do 1º grau. Todavia, alguns casos bem emblemáticos subiram aos tribunais. O primeiro deles no estado do Rio Grande do Sul, que terminou sendo mantido à unanimidade na 7ª Câmara Civil daquele tribunal, tratando-se de uma união homoafetiva entre 2 mulheres e permitindo a adoção para o casal. Deste caso, também numa hipótese raríssima, mas importantíssimo
pela circunstância histórica. O fato é que foi promovido um recurso extraordinário, um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, exatamente aquele de número 889-852 do Rio Grande do Sul, que teve a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Os fundamentos ali tratados são basicamente os mesmos daqueles fundamentos que levaram à decisão gaúcha. São argumentos sociológicos, psicológicos, que não podem ser olvidados, mas não se enfrentava a questão de natureza jurídica, especialmente a questão constitucional. No entretanto, em que pese o Supremo Tribunal Federal não ter nunca se manifestado a respeito da matéria, já havia, desde aquela época, um indício veemente de que haveria um posicionamento favorável do Supremo Tribunal, acaso a questão fosse levada à nossa Suprema Corte. Isso pode ser alcançado no recurso extraordinário 615261 do Paraná, quando trata da inscrição de um casal homoafetivo no cadastro de adoção. E o Supremo, por unanimidade, entendeu por essa possibilidade. Depois, várias e várias decisões estaduais proliferaram nessa mesma linha de raciocínio. Ou, por outras palavras, se é permitido a inclusão no cadastro de adoção, por óbvio, significa dizer que, alcançadas as circunstâncias reais, concretas de cada caso, para deferir uma adoção, não haveria impedimento, porque seria um absurdo contrassenso se permitir que o casal homoafetivo fosse incluído na lista dos pretendentes à adoção e não poder adotar. Essas coisas são incompatíveis entre si. Isso chama-se o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo. Então, por óbvio, a nossa Suprema Corte já havia sinalizado que seria favorável a essa adoção por casais homoafetivos. Mas no ano de 2011, tratando de matéria completamente distinta do assunto, em sede da AD 1723 do Rio de Janeiro, a DPF 132 daquele mesmo Estado da Federação, tratando sobre união homoafetiva, tratando especificamente sobre a equiparação com a entidade familiar, em confronto direto com o texto, se for fazer-se uma análise exclusiva do artigo 226 da Carta Magna da República, tendo como relator o ministro Carlos Aires de Brito, foi ali entendido que as uniões afetivas eram equivalentes a uma entidade familiar, que não havia nenhuma distinção. E como tal, como a própria norma constitucional determina o dever do Estado em promover a conversão das uniões homoafetivas em casamento, ali estava patenteado e delineado o direito ao casamento civil nas uniões homoafetivas e, por via de consequência, reconhecido plenamente que se trata de uma entidade familiar. E daí resulta a seguinte questão: muito embora não tenha sido feita, muito embora não tenha sido direcionada em relação à adoção, no curso dos votos são várias as manifestações respeitantes à questão da adoção. Digamos assim, de obiter dictum, porque não era a matéria que estava sob exame. Mas o fato é que a análise feita pelo senhor ministro Carlos Aires de Brito, naquele caso concreto, a respeito do assunto, fazendo uma interpretação sistêmica, segundo a Constituição, de todos os seus dispositivos, demonstrando que a restrição e a imposição da limitação de que casamento existe apenas entre homem e mulher, e só assim seria a entidade familiar, foi, no meu modo de entender, derribada de vez do entendimento possível sobre a questão. Com esta nova circunstância, a partir de 2011, e das circunstâncias pretéritas às quais eu aludi há pouco, qual é o cenário que se desenha nesse momento em relação à adoção por casais homoafetivos? Quero crer que os argumentos trazidos naquela decisão, naquela AD, são bastante insuficientes para
perpetuar a circunstância favorecedora desse entendimento. Não acredito, sinceramente, que seja possível alinhar-se argumentos específicos que possam contraditar, que possa levar o Supremo Tribunal a ter um entendimento divergente daquele que teve. Até porque, no caso concreto, as coisas que foram registradas a latere, as coisas que foram registradas como detalhes de voto de 2 dos ministros componentes da Suprema Corte, não contrariam ao entendimento geral que foi ali firmado, ao contrário, o afirmam cada vez mais. O que está em jogo, penso eu, são circunstâncias mais distintas. Eu digo, se por acaso alguma pessoa me dirigisse a palavra a indagar se era possível deferir-se à adoção em favor de um casal homoafetivo, tendo ou não tendo interesse pessoal nessa questão, para mim isso é irrelevante, a minha resposta seria positiva. Deve sim ser promovida a ação competente, porque o Estado, juiz, há que se manifestar segundo esta decisão que tem efeito vinculante. Se essa pergunta me fosse feita por um promotor de justiça, se deveria ou não se posicionar favoravelmente, eu, à luz desta decisão, insisto que não foi voltada para adoção, mas se o único óbice era dizer que não era entidade familiar, foi escoimado, foi espancado dessa discussão, não há mais que se discutir. O mesmo diria a um juiz que me indagasse se deveria ou não deferir uma pretensão nesse sentido. A questão que se coloca é essa circunstância peculiar de não termos lei regulamentando a matéria. Segundo a Constituição da República, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É também da norma constitucional o conceito de que somente a lei cria, modifica ou extingue direitos. Portanto, é exatamente por essa lacuna legislativa que as circunstâncias tomam um rumo que eu diria merecedor de uma maior verticalização. O Poder Judiciário, no seu ativismo judicial, tem sido, durante muito tempo, protagonista das mudanças de direitos que não tenham sido assegurados pelo Executivo nem pelo Legislativo. Não fora a participação altiva do Judiciário brasileiro, por certo, diversas outras questões bem mais simples, como, por exemplo, a dependência previdenciária de uma parelha homoafetiva em relação ao outro que, porventura, tenha adoecido ou falecido. Essas questões são mais simples, mas o Poder Executivo federal, estadual ou municipal só veio a assegurá-las em leis próprias de suas alçadas depois de reiteradas decisões judiciais. Senão, estaria tudo como fora no passado. O Poder Judiciário, portanto, foi preponderante nessa mudança de entendimento. Tem que ser destacado, mas tem que ser destacado também que no Estado democrático de direitos, onde, insista-se, é a lei quem cria, modifica ou extingue direitos, ninguém pode ficar à mercê do entendimento judicial de um momento que, eventualmente, não seja o de outro momento. Por isso, me parece inquestionável que a discussão precisa ser levada para o campo da via própria. Se, então, fora eu indagado por um líder do movimento LGBT, eu diria que todo o esforço deve ser, sim, direcionado em favor de que a matéria procure ser levada ao Congresso Nacional e ser submetida à análise de criação legislativa própria, eventualmente até de ajustes no ordenamento constitucional brasileiro. Não penso que possa ser perpetuada esta ideia de que seja possível simplesmente ficar se baseando em decisões judiciais que têm efeito interpartes, mas não tem efeito erga omnes. Isso não pode ser
a tônica nem a regra geral. A regra geral é a lei, é a regra da convivência social. Isso está dando aso ao que se vê hoje, esse embate entre o chamado Estatuto da Família, onde se quer retomar o status quo do entendimento de que família é apenas a união entre um homem e uma mulher, ou se é o Estatuto das Famílias, onde se possa ter uma visão mais alargada da questão, vendo aquelas famílias constituídas por um só membro e os seus filhos, as chamadas monoparentais, aquelas famílias onde é constituída por um casal homoafetivo, as famílias ainda que alargada e que se diga que pelo afeto é possível se registrar mais de um pai ou mais de uma mãe em relação à mesma pessoa, são muitos e muitas as questões que precisam ser debatidas em relação a esses dois conceitos. E hoje se vê a discussão. O Congresso futuro será um Congresso mais conservador do que o Congresso atual. Mas enquanto não era tão conservador assim, por que não se cuidou de aprovar as leis? Por que não se tomou as providências para se encaminhar à verdadeira luta? Foi uma estratégia adequada para o momento passado a busca do judiciário para resolver os problemas interpartes? Sim. É a solução adequada para o futuro, ou seja, tirar o vidro do retrovisor e colocar o olhar para frente, é a solução adequada para tantos e tantos e tantos casos? Penso que não. Acho que esse embate tem que ser travado no local adequado, que é no Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa se levar em conta questões que transcendem uma lei isoladamente. A Constituição da República tem uma função muito maior do que aquela que a gente rotineiramente ouve, de que é a lei das leis, que é a lei maior. A Constituição da República é um pacto político dos cidadãos brasileiros num determinado tempo. É por isso que em qualquer sociedade do mundo, as coisas que às vezes são legítimas passam a ser ilegítimas. As coisas que às vezes são tidas como certas passam a ser erradas e vice-versa. Então, aquela sociedade, naquele momento histórico, está querendo alguma coisa. No outro momento histórico, não está querendo mais. Este é o processo de evolução também para esse caso concreto. Por quê? Em 1988, eu penso que realmente não havia clima possível, naquele momento, para se falar em termos de se ter uma legislação que expressamente, ou a norma constitucional expressamente, dissesse que era possível a adoção por um casal homoafetivo. Eu acho que não haveria possibilidade do deferimento. Daí o legislador constitucional ter sido restritivo ao reconhecer como entidade familiar apenas um homem e uma mulher. Em 2001, quando foi feita a pesquisa a qual eu aludi, já se registrava um índice muito grande, expressivo mesmo, de pessoas que aceitavam a adoção por um homossexual, mas não aceitavam por um casal homoafetivo. No entretanto, feito agora, este ano, o segundo semestre de 2014, uma nova pesquisa, e passando por vários estados da federação, além daqueles originalmente onde se fez, incluindo-se inclusive cidades do interior, nós descobrimos que a restrição praticamente inexiste. A diferença percentual é pequeníssima. Em ambos os casos, seja por um homossexual isoladamente, seja por um casal homoafetivo, o índice de aprovação supera os 90%. Ou, por outras palavras, em cada 10 pessoas, 9 aceitam como normal que uma adoção possa ser feita por um casal homoafetivo. A diferença dos pequenos percentuais entre 90 e 100 são mais favoráveis ao isolado do que ao casal, mas num percentual de 1%. Só isso, nada além disso. Portanto, se o problema é de confronto com a sociedade, parece que ele não existe. A sociedade modificou o seu entendimento nesse curto interregno. E se modificou, e se é um pacto político a Constituição, significa dizer que o pensamento social hoje é intrinsecamente correlacionado
com a decisão daquela ADI a que eu me referi há pouco nessa minha fala. Significa dizer que agora não está mais em jogo se dizer o judiciário definiu alguma coisa, mas a sociedade pensa por outro caminho. Agora, o que se está faltando é fazer acelerar o processo legislativo. E sem essa discussão de que é ou não mais ou menos conservador, eu penso que seria inimaginável que os políticos pudessem ter uma opinião contrária àquela dos seus eleitores. Os políticos vivem do voto. Eles estão nas casas legislativas, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, mas quem os colocou ali foi o povo. E se o povo pode colocá-los, é o povo quem pode retirá-los dali. Portanto, não me parece razoável se imaginar que haja este confronto geral com a opinião tão majoritária superior a 90%. Claro que haverá grupos de pressão a favor e contra, e isso é legítimo, interessado nesta causa como é legítimo em qualquer outro caso levado ao poder legislativo de votação. Agora, pior é se deixar neste Brasil, neste limbo jurídico de não definição, nessa garantia para aquele que pediu, por exemplo, para se casar, um caso, transformar em casamento uma união homoafetiva, aquele que pediu para adotar aquele casal, mas aquele vizinho que não tomou a providência até agora, ele vai morrendo de medo se deve pedir em sequência. Essas questões precisam ser realmente definidas e nós temos um norte traçado, que é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1723, originária do Rio de Janeiro. Com isso, penso que nós poderemos ter um Brasil mais pacificado, mais apacentado, com discussões que não levem a que aqueles que não têm família, porque isso precisa ficar bem claro. As crianças que estão sendo adotadas são crianças normalmente ou já filhos de um dos biológicos, de um dos dois daquela parelha homoafetiva que se forma, ou são crianças que foram abandonadas, maltratadas, abusadas por pessoas heteroafetivas. Estas coisas não podem ser escondidas, porque senão não estavam na instituição de acolhimento esperando por uma família. Então, o preconceito de se achar que o fato de ser adotado por um homossexual vai levar aquele adotado a ser homossexual também. O preconceito de achar que haverá qualquer tipo de abuso em relação ao filho não se sustenta nos estudos estatísticos feitos em outros países. O Brasil não tem uma estatística decente sobre isso, mas outros países o têm e não há nenhuma demonstração de que esse temor possa ter um mínimo de verossimilhança, de que seja diferente ou pior do que é em relação a pais heteroafetivos. Este é o pensamento que tenho, que deva ser levado adiante, porque se a opinião pública já não tem restrição, se as decisões jurisprudenciais já são praticamente todas elas, principalmente a partir do efeito vinculante da decisão a qual eu eludi, direcionadas pela possibilidade, dificilmente haverá restrição em termos de alteração da norma. Quem pensa o presente se limita a simplesmente aceitar o status quo e a tentar multiplicar essas decisões judiciais. Quem pensa o futuro sabe que isso tem que ser através de uma legislação própria, porque da mesma maneira que as grandes conquistas auferidas pelos homossexuais estão hoje alcançadas, algumas tantas podem retroagir. E isso não pode ser tolerado. Como também algumas coisas estão sendo concedidas como se fosse coisa muito boa. Se dizer que é inovador, inusitado, que não tem precedente. E nem sempre isso pode ser bom. E como exemplo disso, eu coloco a ideia de que em alguns lugares tem sido autorizado que após casamento homoafetivo, sem sequer se indagar se a criança é filha biológica de um deles, é autorizado de imediato a lavratura
do mandado de registro de nascimento em nome do casal. Ora, nem sempre isso, ou quase nunca é, atendido as competências do juiz do casamento, que é um juiz de família, com o juiz da infância e juventude, que é o competente para adoção. Não se faz os 4 requisitos constantes do ECA para se deferir uma adoção. Então, ninguém pode me convencer que aquilo não é adoção. Ainda que filho biológico de um, o outro ou a outra não é a mãe ou o pai biológico. E se não o é e vai constar do registro, a fórmula é através da adoção. Embora já tenha até um provimento no estado do Mato Grosso, nessa linha de entendimento que começou aqui em Recife, inclusive, de se permitir o registro direto pelo juiz de família e registro civil e não pelo juiz da infância, eu chamo para registro e análise de que o provimento conjunto da Corregedoria Geral de Justiça e da Corregedoria do Interior do Estado da Bahia, número 8 de 2014, esse, ao meu modo de ver, atende bem a circunstância que deve ser feita. Porque cria um título novo na própria normativa estadual sobre o registro de nascimento homoparental, mas diz, evidente, que é no livro A que esse registro deve ser feito, né? Mas ele não descura dos seguintes documentos: a declaração de nascido vivo, DNV, certidão de casamento, da conversão da união estável em casamento ou escritura pública de união estável. Mas isso é tratamento igual, porque na homoparentalidade biológica também será exigido o termo de consentimento por instrumento público ou particular confirmada conhecida e declaração do Centro de Reprodução Humana. Se este procedimento se faz apenas na vara de família, me parece que é de persalto se restringir a competência do órgão próprio para tal fim, que é a vara da família, da infância e juventude, onde vai ver se apresenta real vantagem, onde vai ser se tem motivo legítimo, se o ambiente familiar é adequado, se não revela de qualquer forma incompatibilidade com a natureza da medida. Esses pré-requisitos não podem ser supridos, porque o fundamental em qualquer adoção, seja por heterossexual, seja por homossexual, não é o interesse do adulto. O interesse do adulto deve ser tratado apenas no campo dos direitos humanos, de que todos têm direitos absolutamente iguais. Todos são contribuintes com impostos do mesmo jeito. E todos têm o direito à sua liberdade, inclusive à sua liberdade de orientação sexual. Ponto final. Quando você passa para outra pessoa, você tem que ver até onde vai o direito de cada um para que não prejudique o direito do outro. E o direito da criança deve prevalecer sobre o direito do adulto. O direito da criança de ter aquela análise, isso é muito mais do que um dever do Estado. É um direito de quem tem que seja adotado, de que aqueles 4 requisitos a qual eu apontei há pouco foram rigorosamente obedecidos e que aquilo era o melhor para aquela criança, que aquilo era o que devia ser feito, que aquilo é o que devia ser deferido realmente pelo Estado juiz. E não simplesmente porque os adultos se entenderam. Porque você não faz isso com um casal heteroafetivo quando eles se casam. Eles não simplesmente registram um filho do outro, eles não simplesmente registram um filho do terceiro como filhos, porque isso é uma forma de burla à regra da adoção. Então, é preciso se ter cautela. Não se deve ter nenhum preconceito em relação à adoção por um casal homoafetivo, mas é preciso se ter cuidado para que a norma seja de trato de igualdade de direitos e de deveres, para que aí possamos realmente, todos juntos, construirmos realmente uma sociedade justa e igualitária e não discriminadora. É discriminadora também, não só quando cerceia direitos, mas é uma sociedade discriminadora quando concede a quem quer que seja mais direitos do que ela deva ter. Ela deve ter direitos iguais. Essa é a essência da decisão da ADI, que teve o grande sergipano Carlos Aires de Brito como relator, e essa é a essência que se busca nas futuras adoções homoafetivas a serem deferidas. Muito obrigado.